Olá, servidoras e servidores. Estamos falando diretamente do estúdio do Sindicato dos Servidores Municipais, um espaço que estamos inaugurando com o objetivo de ampliar a comunicação do sindicato com vocês. E iniciamos uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito da nossa cidade. O sindicato vem cumprir seu papel democrático nessas eleições de 2024. É nossa tradição abrir espaço aos candidatos a prefeito para apresentarem o seu compromisso com os trabalhadores e trabalhadoras do serviço municipal, os grandes responsáveis em atender, direta ou indiretamente, a população joseense. Estamos falando de um conjunto de 15 mil servidores concursados, somados às trabalhadoras e trabalhadores em contrato temporário, CLT, autarquia e terceirizados, chegamos próximos dos 30 mil trabalhadores do serviço público. Diante dessa importante categoria, é preciso um olhar muito especial do gestor público que vai assumir a prefeitura, assim como os vereadores e as vereadoras que estarão na Câmara Municipal a partir de janeiro de 2025. Uma administração pública é considerada eficiente quando dialoga com o sindicato de base da categoria e demais órgãos representativos, quando atende minimamente às legítimas reivindicações dos servidores, quando se preocupa com a qualidade de vida dos seus colaboradores. Portanto, a partir desse momento, vamos ouvir e registrar o compromisso do candidato e, se eleito, a partir de 1º de janeiro de 2025, o sindicato irá cobrar os compromissos firmados. Hoje estamos aqui com o Wagner Balieiro, do PT, né? E vamos iniciar, Wagner, querendo que você conte um pouquinho da sua trajetória, tá bom? Você tem aí 1 minuto para se apresentar. Obrigado, Daniel. Cumprimentar o Flávio, cumprimentar toda a direção aqui do Sindicato dos Servidores, parabenizar pela iniciativa e pelo espaço novo que vocês montaram aqui para esse debate, que com certeza depois vai ficar aí para os demais assuntos que o sindicato tem junto aos servidores. Mas dizer para todos que eu sou joseense, tenho 46 anos, sou engenheiro, filho de mineiros, meu pai e minha mãe são nascidos em Bocaina de Minas, moro ali na região da Vila Tesouro, Vila Industrial, desde que nasci. Comecei a minha caminhada na militância política, nos movimentos da Igreja Católica, quando fui da Pastoral da Juventude, lá em 1994, há 30 anos atrás, como monitor de crisma, depois vicentino, e participo até hoje lá na Paróquia Nossa Senhora do Rosário, na Paróquia São Sebastião. Fui filiado ao PT a partir de 1995, estou até hoje, né? Nunca mudei de partido, sempre no mesmo partido, e tive a oportunidade de ser vereador durante 4 mandatos, né? Com a primeira eleição em 2004, ficando até 2020, sendo sempre o mais votado do Partido dos Trabalhadores, e a alegria de ter sido o mais votado da cidade em 2012, né? Na eleição de 2012, como vereador. E agora concorrendo aí pela 2ª vez como candidato a prefeito. É uma alegria estar podendo participar aqui com vocês e dizer que hoje a gente quer aqui poder falar do nosso compromisso com o servidor. As entrevistas, né, que nós vamos fazendo aqui, elas são as mesmas para todos os candidatos, tá, Correto. Wagner? Então a gente vai, a partir de 5 eixos temáticos de interesse do servidor, nós vamos realizar aí as questões para você, né? E o Flávio, né, vai começar. Flávio, com você. Vamos lá. Wagner, nesse período da pandemia, o gatilho salarial acumulou 3 vezes. Ou seja, tivemos uma perda salarial de 15%. Após a vigência da lei, grande parte das prefeituras realizaram um plano de recomposição dessa perda inflacionária, o que não foi o caso aqui de São José. Apesar de todos os esforços do sindicato, das mobilizações realizadas em 2022, a prefeitura não se sensibilizou com a situação dos servidores. E, consequentemente, estamos amargando esse enorme prejuízo dos salários. Além disso, desde o início desse ano, reivindicamos junto à Prefeitura a antecipação do gatilho, com os valores acumulados desde fevereiro de 2023. Era possível realizar esse pagamento naquele momento, mas a Prefeitura decidiu ignorar nossos apelos e não concedeu nenhum reajuste. Em julho desse ano, o gatilho atingiu 5% novamente, e vamos ficar mais 5 meses sem receber essa recomposição. Então, pergunto a você, Wagner, quais são seus compromissos para repor o salário dos servidores no período da pandemia e do retroativo dos 5% em janeiro de 2025? Vamos lá, Flávio. Eu acho que a primeira coisa que tem que ficar claro para todos os servidores, servidoras e aposentados, pensionistas também,
é que hoje nós temos uma administração, o atual prefeito é um prefeito que não respeita o servidor. Ele não cumpre a lei do gatilho, que era uma lei sagrada. É uma lei autorizativa, mas é uma lei sagrada que todo prefeito cumpriu. E num ano eleitoral, era sempre necessário você, por causa das limitações da lei de responsabilidade fiscal, que você fizesse antes a implantação do reajuste ou do gatilho antes dos 6 meses do término do mandato, para atender a lei de responsabilidade fiscal. Era de conhecimento do atual prefeito e ele não fez. Ele não fez. O fato é que agora o servidor tem uma perda, né, em relação a esse item. Mas aqui, com as atuais gestões que nós tivemos, de Felício e Anderson, e outras na época do PSDB, de Emanuel e Cury, nós tivemos muita perda para o servidor. Então, o que nós temos colocado no nosso plano de governo? Que nós vamos trabalhar a garantia do gatilho, a garantia da reposição aos poucos, gradual, do período que foi perdido durante a pandemia, porque isso foi feito em várias prefeituras. Eu tenho um parente que é prefeito de Resende, até de um partido que é diferente do meu, e lá ele repôs praticamente todo o período que ficou da pandemia congelado, o reajuste do servidor. Então, aos poucos, nós vamos fazer a reposição junto, à medida que for tendo um gatilho, a gente coloca 1%, 2% a mais para ir recuperando aos poucos essa perda que nós tivemos durante o período da pandemia. E é fundamental a gente garantir o gatilho, porque é o gatilho que também dá o reajuste para o aposentado, para o pensionista, que tem aquele outro drama, né, que durante a pandemia, além de ele perder os 15%, né, que foi do período que ficou sem reajuste relativo à inflação, ele tem ainda o desconto de 14%. Então, o aposentado pensionista tem uma perda de quase 30% do seu salário. É uma perda enorme. Então, o nosso objetivo aqui é trabalhar a reposição, garantir o gatilho de todos os servidores, aposentados e pensionistas. Certo. Wagner, por falar nisso, né, nós temos também um outro problema sério que aflige demais os servidores, principalmente os servidores que é chamado de plano novo, né? É o seguinte, o plano de carreira do servidor público municipal aqui até 2011, ele era assim, um plano de carreira muito bom. Ele, inclusive, atraía profissionais de todas as áreas do Brasil inteiro que vinham aqui prestar o concurso aqui em São José, porque era garantido para ele um plano de carreira de longevidade, ele era estimulado a estudar, fazer mestrado, doutorado, né, se especializar, e com tudo isso ele era extremamente valorizado. Só o que aconteceu? Em 2011, no governo Cury, ele fez um novo plano de carreira, eliminando esse plano de carreira que era muito bom, e a partir daí, os novos concursados que assumiram a prefeitura nas suas áreas de atuação, eles vão assim, dar de frente assim, com um problema sério, que é a questão de como você conseguir avançar na carreira. Então, eles criaram assim, um modo em que quase impossível você atingir, né, com plano de progressão. Ela é assim, extremamente subjetivo, fica quase que à mercê ali do seu chefe imediato de dar uma nota para você ou não, não é? E aí o que acontece? Por exemplo, um exemplo na educação, que é muito sério, é assim, nós temos o piso do magistério, e aqui, né, foi colocado o piso do magistério, só que nós temos a tabela de progressão que é vinculada a esse piso, ela não foi reajustada. Então, por exemplo, um professor ou uma professora que consegue passar por todas as etapas, que é muito difícil, e se ele conseguir atingir aquela pontuação, ele vai receber uma referência de R$20 depois de ter passado por todo esse processo. Então, realmente desestimula, não é, o profissional. Você tem uma quantidade enorme hoje de demissões, você tem problemas sérios nas escolas de falta de professores devido a esse desestímulo da carreira dentro do magistério e do concurso público de maneira geral, né? Isso numa cidade em que nós temos aí, né, dentro do Vale do Paraíba, a maior cidade do Vale do Paraíba, da região metropolitana, né? E com aí um orçamento que poderia garantir uma situação bem melhor para os servidores. Aí eu pergunto para você, Wagner, qual o seu compromisso para a construção de um novo plano de carreira que realmente atenda às necessidades do servidor, valorizando esse servidor e, consequentemente, vai beneficiar toda a população da cidade? Vamos lá, Daniel. A primeira coisa é fazer um resgate. Em 2011, eu era da Câmara Municipal, eu estava como vereador, nós fizemos vários alertas sobre esse projeto danoso que o Cury colocou naquela época. Tivemos muitas manifestações, falamos dos diversos problemas que tinha nesse plano de carreira e eu votei contra.
Eu falo isso porque naquela época a gente fez um estudo muito grande sobre isso, inclusive alertando, estou tentando até resgatar vídeos da época onde a gente falava que no plano novo, para você atingir a progressão e toda a promoção e chegar no topo da carreira, dependendo do cargo, a pessoa tinha que ter 50, 60 anos de trabalho. Então era praticamente impossível você chegar no topo da carreira. Aí ao invés de arrumar o projeto, o que o prefeito Cury fez? Ele foi cortando o topo da carreira para chegar. Né? Então ao invés de corrigir, ele foi tirando valores que poderiam ser atingidos pelo servidor se ele tivesse um sistema de progressão, que é na horizontal, ou na promoção, que é na vertical, mais acessível a todos os servidores. Então, deixar esse resgate histórico que em 2011 a gente fez toda essa luta em relação à questão do plano de carreira do servidor, que é danoso. E ali, dizer aqui que a gente colocou já no nosso plano de governo que a gente vai rever o plano de carreira. Um dos itens que a gente quer colocar, em especial para o pessoal do Plano Novo, que a gente vai ampliar aquele limitador, que hoje é de 8% da promoção e 25% de progressão. Nós vamos ampliar, né, para que a gente possa ter beneficiados os servidores que atingem a meta, atingem a pontuação, eles tenham o direito de ter essa progressão ou essa promoção e não ficar na mão de algum comissionado ou de alguém que é da chefia, simplesmente porque está empatado com outro servidor e não cabe dentro do orçamento. Como a gente tem um orçamento e um percentual que é possível dar essa progressão e essa promoção a mais para os servidores que atingem a nota, a gente vai fazer esse trabalho de ampliar esse índice de 8%. Aí o índice a gente vai avaliar conforme a gente vê a situação da prefeitura e também o índice de 25%. Tem dois motivos para a gente fazer isso. Primeiro, porque se ele atingiu a nota, ele tem o mérito de receber a progressão ou a promoção. E segundo, que o servidor não pode ficar na mão de comissionado. O serviço público tem que garantir a sua independência. Ele tem que ter a clareza que a lei, se ele atingiu a nota, ele vai receber o benefício da progressão e da promoção sem ficar dependendo de conchavo com chefia, que é infelizmente o que acontece hoje. Em relação à questão do piso do professor, né, São José sempre pagou acima, tinha um histórico de pagar acima do piso nacional. Foi perdendo isso ao longo dos últimos 8 anos e hoje paga exatamente o piso nacional. E o mais grave, toda vez que a gente tem um aumento do piso nacional feito lá pelo presidente Lula, aqui dá o valor do piso nacional, mas achata a carreira, né? Deixa a carreira pequenininha, né? Fazendo com que as progressões sejam de R$20, que a promoção seja pequena. Então o que nós vamos fazer? Vai ter o aumento do piso nacional, nós vamos também aplicar o mesmo índice do piso nacional, não só no início da carreira, mas também em toda a tabela de progressão e promoção dos professores. Isso é nosso compromisso, junto com toda a categoria dos professores. Wagner, os servidores aposentados vêm sofrendo desde 2020 com o confisco mensal de 14% dos seus salários, a partir de um salário mínimo. Na época, o sindicato, junto com a categoria, realizou uma grande mobilização para sensibilizar a prefeitura e os vereadores, pois os mais prejudicados seriam justamente os que ganham menos que o teto do INSS, o que representa a maioria dos aposentados. A justificativa foi a exigência da reforma da Previdência Nacional em 2019, mas sabemos que a reforma de São José dos Campos não tinha necessidade de ser tão cruel com os aposentados. A grande maioria das cidades estabeleceu o teto do INSS. Uma outra questão que angustia os servidores aposentados é a saúde financeira do Instituto de Previdência. A Prefeitura vem adotando nesses últimos anos uma postura de acumular dívidas de aportes e depois forçar um parcelamento a perder de vista. E nesse período foram mais de R$600 milhões em parcelamento, com um saldo devedor atual de mais de 500 milhões. E nos últimos 2 meses a Prefeitura inicia mais um período de calote de aportes, somando R$31 milhões devidos ao Instituto. A angústia dos aposentados é saber até quando o Instituto vai suportar cobrir esses calotes da Prefeitura e todas as leis que vão sendo criadas apenas beneficiando ela mesma. Como em 2017, que passou a utilizar 2/3 do rendimento do IPSM para pagar os aportes, e em 2023 da lei que utilizou 5 anos de aluguéis de imóveis próprios do Instituto para pagar os aportes da Prefeitura. Aí pergunta a você, Wagner, quais são seus compromissos em relação ao confisco de 14% dos servidores aposentados e quais os seus compromissos para equalizar a saúde financeira do Instituto de Previdência? Primeiro, só entender a questão do tempo. Quanto tempo que eu tenho para responder essa pergunta?
3 minutos? Então tem que correr aqui. Vamos lá. Eu vou revogar o confisco de 14%, porque isso é um crime contra o servidor. Nós temos em São José a pior situação, talvez, do Brasil, né? Uma cidade do Porto de São José, em termos de desconto do aposentado. Nós temos milhares de institutos de previdência espalhados no Brasil e são pouquíssimas cidades que fazem o desconto de 14% a partir de salário mínimo. Então eu vou revogar. Não vou esperar a decisão do STF para tomar essa atitude de acabar com esse desconto de 14%, que, aliás, quando eu estava na Câmara, eu votei contra a implantação desses 14%. Eu votei contra a história de tirar dinheiro do Instituto para pagar o próprio Instituto. A Prefeitura usa o dinheiro do Instituto para pagar o Instituto. Então, isso vai drenando os recursos do Instituto, como é a história aí dos 2/3 do rendimento. Assim como eu votei contra desde a primeira vez. E na época eu era líder do PT, lá no governo Cury, quando o Cury diminuiu a contribuição patronal para 18,75% de contribuição patronal, quando deveria já ser 26%. Porque a história de destruir o Instituto, ela vem desde o governo Manuel. Quando o governo Manuel, o governo Cury foi diminuindo a contribuição patronal, causando um problema na saúde financeira do Instituto. Entra com Felício e Anderson, causando um problema quando retira o rendimento do próprio Instituto para pagar o Instituto, deveria ser a Prefeitura, e quando começa a dar o calote do aporte, como é o caso que está acontecendo, inclusive nesse momento, com mais de 30 milhões de dívida. Então, o nosso compromisso é revogar os 14%, arrumar novas fontes alternativas de receita para o Instituto e realizar mais concursos. Quando tiver mais concurso, a gente tem condições também de melhorar a situação financeira do Instituto. É isso. Ó, é muito sério, né? Eu sou conselheiro do Instituto de Previdência lá e a gente acompanha essa luta, né? Mas um outro problema também que afeta o servidor e que é uma das perguntas que na seleção das 5 que mais também solicitaram é em relação à questão dos benefícios dos servidores, né? Nós temos os benefícios. Ele tem assim, tem a mesma diretriz dos salários, que não tem reajuste, né? Então nós temos aí o Vale Alimentação, que atualmente ele é de R$ 27,00. Ele teve um reajuste, um pequeno reajuste em 2021. Só que, além de ser muito baixo esse valor, ele também sofre, ele incide uma tabela de desconto sobre eles, que pode chegar até 70% desse valor. Então é um absurdo, né? Existe isso e não serve para muita coisa. Recentemente a Câmara Municipal ela aprovou para os servidores da casa, né, que foi bom para eles lá, um valor de R$ 40,00 e extinguir essa tabela de desconto. Então eles recebem esse valor aí integralmente, tá? Nós achamos que foi um benefício muito positivo para os servidores, mas que deveria ter sido para todo mundo, para todos os servidores, né? E a gente inclusive levou essa demanda para o prefeito e, né, não houve nem resposta. Uma outra questão também que angustia os servidores é a questão do subsídio do plano de carreira. Subsídio dos planos de saúde, né? Ele foi implantado em 2013 no governo Carlinhos e de lá para cá não houve nenhum reajuste. Então nós estamos com os mesmos valores de subsídio de 2013 até 2024. Né? Volta aí no máximo R$ 150,00, que também incide uma tabela de desconto sobre ele. Né? Então é um problema, né? No caso do convênio médico, né, ele aumenta todo ano, né? Tem o índice lá da Agência Nacional de Saúde e nós estamos aí sem reajuste desde 2013, tá? É quase que um subsídio simbólico, né? Que ele não tem ali como realmente ajudar o servidor a pagar o seu convênio. Então, a pergunta para você é isso, Wagner. Quais são os seus compromissos para essa importante demanda do servidor, tanto para o reajuste do ticket de alimentação, como para o subsídio do convênio médico? Vamos lá, Daniel. Em relação à questão do ticket, eu até soltei um material hoje para a população, inclusive aqui direcionado ao servidor, e até nos WhatsApps também, colocando que o nosso ticket aqui do servidor, ele tem que ser igual ao do governo federal. Eu sou servidor público federal, trabalho no INSS, agora estou afastado para a questão da campanha, mas o ticket lá nesse momento é R$ 1.000 e o desconto nunca é 70%, é bem menor que isso. O governo Lula está criando um modelo de melhorar a situação do ticket dos servidores federais. Quero utilizar o mesmo modelo do governo do presidente Lula para os servidores da prefeitura. Então, a ideia é, de maneira escalonada e gradual, a gente chegar ao ticket igual ao do governo federal, que hoje já é de R$ 1.000 e ele vai subindo, né, ao longo dos próximos anos. Então, a nossa expectativa é fazer isso, aumentando o valor e diminuindo o desconto. O ticket da prefeitura é uma vergonha, é um ticket, talvez deve ser um dos menores do Brasil quando você coloca a questão
do tamanho do desconto. Eu, inclusive, no pequeno período que eu participei no governo do Carlinhos, até numa negociação que a gente fez com o Sindicato dos Servidores, a gente tentou, tanto no ticket como na questão do convênio, ajustar para toda vez que ter o gatilho, ter também... Acho que o Flávio participou dessas conversas na época, né? Para que a gente não tivesse uma situação onde ia tendo o gatilho e ia aumentando o desconto. Então, a gente deu o gatilho, aumentava a questão da faixa salarial para não ter o desconto na tabela, para não corroer ainda mais a situação, tanto do ticket como do convênio médico. Então, é compromisso nosso avaliar os dois itens. Eu sempre falo aqui, as pessoas podem ficar preocupadas assim, mas o cara está prometendo aumentar ticket, aumentar gatilho, o pessoal vai falar assim, nossa, então ele está gastando muito mais do que a prefeitura arrecada. A gente tem que ver que o gasto com folha no município de São José dos Campos está muito, muito abaixo da lei de responsabilidade fiscal. Então a gente tem uma margem para trabalhar com o servidor. Você tem hoje uma questão de gasto com o pessoal que é de 54% o limite e que nós estamos na casa dos 30%, 33%, 32%, então está muito abaixo do limite o que a gente pode gastar com o pessoal e é por isso que a gente pode assumir aqui vários compromissos, desde essa questão do ticket, de rever a questão do convênio, de discutir a questão do 14%, de recompor o período que ficou sem reajuste e sem aplicação do gatilho durante a pandemia e de recompor esse período que agora o atual prefeito deixou sem gatilho todos os servidores e aposentados da prefeitura. Esse é um compromisso que a gente tem, sabendo já da situação financeira da prefeitura. Wagner, o sindicato sempre defendeu a realização de concursos públicos para todas as funções do quadro de serviço público, ciente que essa é a melhor forma de prestação de serviço com qualidade para a população e a garantia de direitos dos trabalhadores públicos. O processo de terceirização tem provocado um sucateamento do atendimento, além de superexploração da mão de obra. É incontável o número de escândalos envolvendo essas organizações que gerenciam postos de saúde, creches, hospitais, entre outros, causando enormes prejuízos aos cofres públicos. Por exemplo, na educação infantil, as professoras chegam a ganhar um salário mínimo, muito inferior ao piso do magistério. A rotatividade é imensa desses trabalhadores, diminuindo o vínculo com a comunidade. Além dessas questões levantadas, insere-se nesse contexto a redução de servidores concursados que contribuem para a descapitalização do IPSM. Pergunto a você, Wagner, quais são seus compromissos em relação ao processo de terceirizações e da realização de concursos públicos? Então, nós temos uma situação hoje que a prefeitura está com uma folga com a questão de gastos de pessoal. A gente pode e deve ampliar o número de pessoas efetivas para várias coisas. Para melhorar a saúde do Instituto, para garantir continuidade do serviço público, independente do prefeito que estiver lá. Você sabe que o servidor público ele tem uma responsabilidade com o município, com o cidadão, então ele vai atender o interesse público acima de tudo e não o interesse político. Então, por isso que é importante ter serviço público. Ele tem capacidade, quando ele é um servidor estável, de denunciar quando tem problemas dentro da administração. É importantíssimo a gente reequipar e recompor o quadro de pessoal da nossa prefeitura. Também é fato que a questão do concurso público hoje é tão necessária, seja na Guarda Municipal, nos professores e em outras áreas, para a gente minimamente atender até o que a legislação permite, obriga a gente a fazer. Nós temos vários apontamentos do Tribunal de Contas falando da falta de professores efetivos. Então a gente vai fazer muito concurso público. Os concursos públicos que estão em andamento também faremos a continuidade deles e contratar as pessoas dentro das vagas estipuladas e, se possível, até passar da quantidade de vagas que foi colocada nos atuais concursos. Em relação à terceirização, nós vamos rever o contrato, principalmente nessa questão de salário dos trabalhadores terceirizados. Nós não vamos ampliar a terceirização. Isso é um compromisso nosso. O que já está terceirizado, a gente vai ter que rever o contrato. Mas nós não iremos ampliar a terceirização. Vai construir uma nova escola, vai construir uma nova creche, será com servidor próprio para que a gente possa recompor esses quadros. E em relação a professor que ganha salário mínimo, além de melhorar a fiscalização, nós vamos colocar no contrato que precisa trabalhar um patamar mínimo para esse professor. Porque a gente não pode ter a rotatividade desses funcionários, principalmente em escola, creche, porque além de ter uma falta de continuidade do trabalho, você tem um prejuízo para a criança, para o aluno, que ali, quando acostuma com o professor, tira o professor, daí entra outro. Então você tem uma perda da qualidade de ensino que já está sendo
vista por todo mundo, porque a gente está vendo a redução de nota do IDEB, a gente está vendo a qualidade da creche que está caindo em função da maneira ruim que a atual administração vem trabalhando com o servidor público e a precarização que ele vem colocando em cima do terceirizado. Então, com relação ao terceirizado, a gente vai rever o contrato, principalmente nessa questão do salário do professor, que ficou um ícone, né? Ganhar salário mínimo para cuidar de salas com 20, 30 bebês, que está super lotado as creches. A gente precisa fazer mais creche de período integral e precisa dar a valorização necessária para esse trabalhador. Certo, Wagner. Nós estamos chegando já próximo do final da entrevista, né? Uhum. E eu queria agora deixar 3 minutos para você fazer as suas considerações finais do tema que você achar mais interessante, tá bom? Então você tem 3 minutos. Agradecer aqui a iniciativa do sindicato, obrigado pelo convite. Dizer a todo servidor, servidora, aos aposentados, aposentadas, ao pessoal que é do plano novo, do plano antigo. Eu tenho uma história de sempre estar ao lado do servidor, independente do governo, independente de partido, todas as vezes, sem exceção, eu votei favorável ao servidor quando fui vereador na Câmara. Mesmo quando eu não estava como vereador na Câmara Municipal, eu apoiei as lutas do sindicato, apoiei a luta de todos os trabalhadores e tenho deixado claro aqui o meu compromisso de colocar o gatilho, de acabar com a história dos 14%, de rever o plano de carreira, de acabar com esse limitador de 8% para promoção e 25% para progressão no plano novo e de reajustar o ticket de alimentação. Isso é compromisso nosso, compromisso escrito, compromisso já divulgado no nosso material de campanha. Então, o compromisso está colocado e, ao mesmo tempo, a nossa história já mostra o lado que a gente sempre teve. E eu quero dizer para todos vocês, eu sou servidor público. Acabei de falar aqui que eu trabalho pouco tempo no INSS, passei no concurso público lá, sei a precariedade que é para o servidor público do INSS, que inclusive está em greve nesse momento, né, por uma série de reivindicações. Então, eu conheço bem a realidade do que precisa mudar para o servidor público. E vou fazer o concurso público. Concurso público para quê? Para a gente também ajudar a reequilibrar as contas do Instituto de Previdência. Porque no sistema de repartição, o servidor público da ativa ajuda a financiar quem está aposentado no momento. E vamos reequilibrar as contas do Instituto. O Instituto está com essa situação hoje, que vem de problemas desde a época do Emanuel. E nós não podemos deixar que essa conta fique na mão para o servidor. Não foi o servidor que criou o problema do Instituto. Foram gestões que foram lá e tiraram recursos do Instituto. Foram gestões que foram lá e tiraram o rendimento do Instituto, que são todos eles aí. E tem hoje 3 candidaturas aparecendo que vai ajudar a respeitar o servidor público. Cury, Anderson e Elton. É tudo de farinha do mesmo saco e tudo de partido que é favorável à terceirização, que votaram a favor da reforma da Previdência, que votaram a favor da reforma trabalhista e que são de partidos que estão lutando para tirar o direito do servidor. Então, não tem diferença esses 3 candidatos. Eu peço o seu apoio, meu número é 13, meu nome é Wagner Balieiro. Podem olhar a nossa história. E se precisar conversar comigo, estou à disposição para que a gente possa sempre reafirmar esse compromisso que a gente tem aqui com o servidor. Seja o aposentado, seja o da ativa, o trabalhador terceirizado também vai ter voz e vez conosco, porque se a gente quer uma cidade boa para todos, com um orçamento que seja bem gerido na cidade, isso a gente só vai conseguir com o servidor trabalhando ao nosso lado. O servidor conhece a realidade da prefeitura e sabe os caminhos que a gente tem para fazer um atendimento melhor para a população e conto com eles para a nossa administração realmente ser uma São José boa para todos. E é esse o meu compromisso com todos vocês. Wagner, agradecemos aí a sua presença no estúdio do nosso sindicato, onde pudemos ouvi-lo, entrevistá-lo sobre questões tão importantes para nós, os servidores municipais, e também para toda a população de São José dos Campos. Muito obrigado, Wagner. Eu que agradeço. Parabéns, sindicato. Obrigado, Daniel. Wagner. Obrigado, Flávio. Encerramos a entrevista e convidamos vocês para conhecer a proposta dos demais candidatos. Um abraço, até mais.